Jamil fala que o Biden está enfraquecido, de fato está. Ele vem de um fiasco no Afeganistão, está enfrentando dificuldades internas. Eu perguntaria ao professor Paulo, nesse contexto, que papel vai jogar nessa quadra a China? O que é que vai fazer a China? Qual é o papel estratégico que a China representa neste novo cenário mundial? Parece que já fez até uma manifestação no sentido de não considerar esta ação do Putin como uma invasão ou como uma agressão a um país estrangeiro, né? Que papel joga a China, professor? Um papel importante, né? Certamente um papel muito importante. É um país que tem um peso, uma envergadura brutal hoje em dia, né, na economia global. Do ponto de vista político também tem uma influência indiscutível, né, que se ampliou muito nas últimas 3 décadas e né, no contexto mais contemporâneo, um aliado importante para a Rússia, né, sobretudo em termos econômicos, energéticos, né. Vimos o tal acordo ali do século, em 2014, né, pelo qual a China passou a se comprometer a comprar o gás russo e ajudou muito a Rússia, inclusive, a contornar sanções aplicadas por conta da anexação da Crimeia, mas é um ator também que tem uma política externa bastante pragmática, Josias, né? E o que eu quero dizer com isso? Evidentemente que a China não vai condenar, né, de maneira explícita, ostensiva, a ação militar russa, mas também ela não vai apoiar, né, o reconhecimento feito pelo Putin da independência dos territórios ali separatistas em Donetsk e Luhansk, né? A China é um país que tem também um apreço importante pela soberania, tem situações domésticas muito sensíveis, muito delicadas, né? Aí não interessa, né, certamente a China apoiar uma iniciativa que atenta contra a soberania, atenta contra a integridade territorial, né, e abre espaço para a secessão, né, e clamores por autodeterminação que poderiam fraturar, né, o seu próprio território, né? Então, existe um apoio, né, existe uma convergência, até porque os dois têm uma postura muito revisionista na ordem global. A China se absteve, né, de fazer críticas mais ostensivas, né, às posturas do Putin, mesmo a ação militar de ontem, mas também não veremos a China, dentro do Conselho de Segurança, por exemplo, chancelar, né, abertamente esse reconhecimento, ela própria reconhecer, nada disso, né? O que vimos, sim, nas últimas horas são críticas às sanções, né, contra a Rússia, né? A China entende que esse não é o caminho, né, que não é por aí. Enfim, então é um país que tem que se equilibrar, né, entre uma relação importante, profunda em termos econômicos com o Ocidente, tem muitos interesses na Europa, a China cada vez maiores, né, e uma parceria, né, que também é estratégica com a Rússia nos últimos tempos. Agora, professor, a gente estava falando sobre a resposta e o posicionamento e a preocupação da União Europeia com as questões econômicas. Eu queria falar do Brasil, professor. Até foi o início da minha conversa com o Josias, ao gente iniciar esse programa, sobre a repercussão disso no Brasil. E aí eu queria perguntar para o senhor 2 coisas. Em primeiro lugar, qual deve ser o impacto econômico do Brasil dessa guerra, né? A gente pode sofrer ainda mais uma economia que já está absolutamente fragilizada aqui. E outra questão é qual deve ser o comportamento do governo brasileiro diante disso. Até agora não veio uma declaração depois da invasão, né? Não veio uma declaração ainda, pelo menos que eu saiba, não sei se o Jamil tem informação disso, mas qual deve ser a resposta do governo brasileiro? Pois é, primeiro, os efeitos econômicos eles vão ser sentidos, né, não há dúvida, né? O Brasil, evidentemente, é um país engajado na economia global, né, e qualquer tipo de conflito que envolva, né, um país do peso e da envergadura da Rússia, claro que vai ter efeitos no Brasil, né, efeitos alguns muito diretos e imediatos, né? Então já temos visto aí uma elevação no preço dos hidrocarbonetos, né, o petróleo e o gás aumentando, né, algo que já vinha acontecendo, inclusive, de maneira importante no Brasil nos últimos meses, né? Haverá uma pressão inflacionária ainda maior a partir daí. Alguns produtos que o Brasil compra da Rússia, né? O Brasil é um grande comprador de fertilizantes, produtos químicos da Rússia também tendem a ter o seu preço aumentado, o que pode impactar negativamente no agronegócio brasileiro, por exemplo, e outros efeitos que são mais indiretos, né? Então pode haver uma pressão sobre o preço do dólar, por exemplo, né? O dólar que vinha caindo, né, nos últimos dias, né, chegou, né, a ser cotado aí abaixo de 5, pode voltar a subir, porque a gente sabe que é uma moeda segura para a qual os investidores tendem a recorrer em momentos de incerteza. Então, retirar investimentos em real, né, e comprar dólar, né? Isso tende a pressionar o valor da moeda americana, né? Além disso, também podemos ter instabilidades na Bolsa de Valores, né? Já vimos a Bolsa da Ásia, de vários países asiáticos fechando em queda, as bolsas europeias abrindo em queda, né? Então poderemos ter impactos aí na Bovespa, né? O que acaba, né, afetando, evidentemente, os interesses de empresas variadas que têm ações na Bolsa brasileira, né? Então, os efeitos vão se sentir, inclusive podem chegar ao bolso do consumidor, né, em termos de avanço da inflação. Do ponto de vista de resposta política do Brasil,
como o Josias bem pontuou no início, o Brasil é um país que, do ponto de vista diplomático, né, ele se pauta muito pelo princípio de não ingerência, né, não intervir em questões de outros atores, né, em conflitos internos de outros estados ou em disputas entre outros países, né? Se abraça aí uma lógica de neutralidade, né? Isso é algo que configura uma marca, uma característica do Brasil, que não pode ser negligenciada, não pode ser esquecida, mas a nota, por exemplo, que foi emitida por parte do governo brasileiro, logo depois do reconhecimento da independência por parte do Putin dos territórios separatistas no leste da Ucrânia, foi uma nota muito tímida, né? Claro que o Brasil não vai tomar partido ali, o Brasil não vai se colocar, né, ao lado da Ucrânia, até porque há poucos dias o Bolsonaro se solidarizou com a Rússia, mas era importante fazer pelo menos alguma indicação naquela nota de que houve uma ruptura do direito nacional, de que houve uma violação das leis internacionais que foram muito flagrantes, né? A gente, quando pensa no direito nacional, existe uma defesa clara do princípio da integridade territorial, da soberania, né? E um ato como aquele, né, parecido com o que o Putin fez em 2008 na Geórgia, é uma flagrante violação do direito nacional. O Brasil deveria ter se posicionado nesse sentido. Claro que não é para tomar partido, não é romper com a Rússia é um parceiro importante do Brasil, né, não temos nada a ganhar nos posicionando, né, a neutralidade é o caminho adequado, mas, né, temos que sim assumir, ainda mais porque estamos, né, como rotativos no Conselho de Segurança, talvez uma posição um pouco mais clara no sentido de que entendemos que há uma violação aí. Isso não vai levar a uma ruptura das relações com a Rússia. Em 2003, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, o Brasil se posicionou, né? Isso é uma flagrante violação do direito nacional. E disse, e não provocou uma ruptura nas relações com os Estados Unidos de Bush filho, nada disso. O Brasil tem que ser um pouco mais claro, às vezes, né? Não ficar tanto em cima do muro. Então fica claro, mas também não toma um partido mais forte para também não estabelecer ali uma crise com a Rússia. É mais ou menos isso, professor? Mas, por exemplo, neste momento, aí sendo bem direta, neste momento, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, deveria divulgar, o governo brasileiro deveria divulgar uma nota falando condenamos o ataque, deveria ser alguma coisa assim como outros países fizeram? Perfeitamente, até porque é coerente com a nossa postura de defesa da paz e da solução pacífica de controvérsias. Então, o Brasil fica reiterando todos os dias, inclusive nessa crise, né, que defende uma solução pacífica, coisa que o Brasil faz em qualquer crise internacional. Então, coerente com essa defesa histórica, né, da solução pacífica de controvérsias, que está, inclusive, afirmada na nossa Constituição Federal, o Brasil poderia, sim, se posicionar no sentido de condenar esses ataques, né, e tentar chamar, né, os dois atores envolvidos à mesa de negociações. Claro que o Brasil jamais será um mediador, né, em uma crise dessa envergadura, né, mas esse posicionamento diplomático ele é importante perante a comunidade das nações.